Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui desse canal. Essa é a nossa comunidade praticando autoconhecimento. Eu sou a Glécia, praticante de autoconhecimento já faz algum tempo. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui com vocês uma das experiências que eu vivi, alguns insights que me aconteceram há algum tempo atrás e que eu quero contar aqui para vocês. Esse vídeo é sobre antes de aceitar, questione. Questionar é o ato de colocar em dúvida algo que foi afirmado, proposto ou estabelecido. Eu posso dizer que essa é a primeira ferramenta do autoconhecimento. Para quem está aí querendo iniciar, não sabe por onde começar, comece a questionar. E por que questionar? É questionar tudo, desde pensamento, crenças, pessoas, tudo isso. Eu vou contar o que aconteceu comigo, envolve algumas partes, uma parte da minha infância e outra parte da vida adulta, onde eu tive um relacionamento. E o que acontece? Uma vez eu escutei da minha mãe que eu era uma pessoa cruel. Só que eu tinha 9 anos de idade. E com 9 anos de idade, dá para ser cruel? Ao meu ponto de vista, não, porque eu era uma criança. Ela já era adulta. E ela afirmou que eu era ali cruel, porque eu estava tendo uma briga com a minha irmã de criança. Minha irmã era um pouco menor que eu. Eu tinha ali por volta de 9, 10 anos mais ou menos. Não vou conseguir me lembrar a idade ao certo. E a minha irmã devia ter por volta ali de, sei lá, 5, 6 anos de idade, mais ou menos isso. E foi briga de coisa boba de irmã. E eu não sei se eu não lembro se eu falei alguma coisa ou se eu peguei algum brinquedo dela. Eu acho que eu devo ter arrancado o braço de uma boneca com raiva, alguma coisa assim. E daí a minha mãe pegou e falou isso pra mim: ai, você é muito cruel. Só que ela já era uma pessoa adulta. E eu, uma menina ali de 9, 10 anos. Como que eu podia ser cruel? Por uma briga de irmãs. Só que o que acontece? Isso ficou guardado dentro de mim, dentro de mim. Então, além de eu escutar que eu fui cruel da minha mãe, eu escutei que, ai, você é ruim. Isso já desde a infância é implantado ali dentro de mim. Tive um primeiro relacionamento, onde eu fui casado durante um período. Essa pessoa tinha uma maneira de pensar sobre um relacionamento, por ele ter visto o casamento do pai e da mãe. Então ele tinha uma maneira de pensar sobre relacionamento, ele agia comigo como ele via os pais agindo dentro do relacionamento. Só que eu tinha uma outra maneira de pensar sobre isso. E quando acontecia de eu não agir como ele queria, ele falava que eu era uma pessoa ruim. Então eu escutei para mais de 4 ou 5 anos, aí você é ruim, você é ruim. E nisso, como eu já contei aqui, né, como eu já falei anteriormente, eu escutava também da minha mãe: você é ruim, você é ruim, você é cruel. Então, finalizou esse casamento, esse relacionamento, e eu fiquei durante muito tempo com esse pensamento: nossa, será que eu sou ruim mesmo? Eu sou ruim? E eu comecei a acreditar nisso, que eu era ruim, que eu era ruim. Até que um dia, eu já tinha começado no autoconhecimento, do nada me virou uma chavinha, e eu comecei a questionar: tá, mas por que eu sou ruim? Por que eu sou cruel? Eu fui avaliar um pouco a vida dessas pessoas, as atitudes que elas tinham, o que elas diziam, e eu cheguei ao ponto de, cara, eu não sou uma pessoa ruim. Eles têm essa visão de mim, mas eu sei que eu não sou ruim, eu não sou uma pessoa ruim. E eu comecei a questionar sobre isso, comecei a avaliar os meus comportamentos. Uma pessoa ruim é uma pessoa ruim, ela vai fazer maldade ali consciente. E eu não fazia maldade para ninguém. Eu ficava quieta no meu canto, eu podia ser uma pessoa estourada, que eu fui uma pessoa muito estourada, mas eu não era uma pessoa ruim. Eu tenho os meus defeitos, que hoje eu sei quais são, mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu não vou pisar no calo de uma pessoa ali consciente disso. Então eu comecei a questionar as atitudes dessas pessoas, essas 2 pessoas em específico, e eu vi que quem era cruel não era eu,
e eu vi quem era ruim, também não era eu. Então eu descobri que isso era um espelhamento. Essas pessoas tinham dentro delas e viam isso em mim, em alguma atitude que eu tinha e queria direcionar para mim. Tenho inúmeros defeitos, mas ser ruim e cruel não é um deles. Certeza. Então, a partir desse dia, eu comecei a questionar. Só que, para eu me soltar dessas amarras, eu precisei de muita terapia. E antes da terapia, eu praticava a escrita terapêutica. De verdade, gente, eu tenho um caderno que eu guardei ele até hoje. É um caderno pequenininho, verde ali, de algumas páginas. E todos os dias eu me sentava, depois do meu café da manhã, e eu escrevia: eu sou uma pessoa boa. Eu passei 1 ano da minha vida escrevendo isso. Eu sou uma pessoa boa. Para quê? Para eu me soltar desse rótulo, digamos assim, que essas pessoas me rotularam. Então, uma mentira contada várias vezes, sem autoconhecimento, ela vira uma verdade. E eu sabia que eu não era nada disso, só que eu precisei de quase 1 ano da minha vida para eu poder ali me soltar, praticar a escrita terapêutica, colocar dentro da minha cabeça de que eu era uma pessoa boa, sim. Então, a partir desse dia, eu comecei a questionar muitas coisas, não só pessoas, mas me questionar também, principalmente em relação a crenças limitantes. Muitas das crenças limitantes que eu tinha, elas foram implantadas dentro de mim, né? Porque em relação a dinheiro, em relação a relacionamento, então foram muitas crenças colocadas dentro de mim, então eu passei a questionar tudo isso. Tá, por que está acontecendo isso? Então eu questionava, encontrava a solução. Então não é minha, não é meu esse pensamento, isso está querendo ser implantado dentro de mim. Então eu me soltava disso. Então toda vez que vem um pensamento intrusivo na minha mente, na minha cabeça, eu questiono. É aceitável esse pensamento? Não é aceitável. Por quê? Porque acontece assim, 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 assado. Principalmente em relação a merecimento. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu conheci meu atual marido, e ele sempre foi o que ele é hoje, é dele ter esse acolhimento, é dele ouvir. Então, quando eu me vi sendo uma pessoa que estava sendo ouvida, estava recebendo atenção, eu esperava que alguma coisa ruim fosse acontecer a qualquer momento. Eu achava que estava bom demais para mim. Então eu esperava que alguma coisa fosse acontecer ali e eu ficava, cara, vai acontecer alguma coisa de ruim, isso vai se desmoronar. Isso era uma crença limitante de que eu tinha que viver em constante confusão, em constante problema. E, cara, eu não preciso viver todo dia um problema, né? Pelo amor de Deus. Então, isso era uma crença limitante que eu comecei a questionar. E eu achava que eu não merecia o meu marido. Então, eu comecei a questionar, tá, eu não mereço por quê? Porque ainda tinha resquícios de que eu era uma pessoa ruim e que eu não iria ser feliz. Eu comecei a questionar isso, tá? Quem me falou isso, que eu não ia ser feliz? Aí eu via, essa pessoa é uma pessoa totalmente infeliz, nada tá bom, então, tipo assim, não é meu. Então, eu comecei a questionar e duvidar. Então, quando a dúvida entrava, eu já tinha certeza de que sim, eu merecia viver um relacionamento, eu merecia viver uma vida tranquila, sabe? Então, questione, tá? Questione mesmo. Toda vez que te vier um pensamento intrusivo, um pensamento intrometido, que você sabe que não é seu, isso pode ser resquícios de crenças, então questione. Então, sim, eu posso dizer que a primeira ferramenta do autoconhecimento é questionar. Então, questione mesmo, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que esse relato pessoal possa vir a te ajudar para você que está aí no autoconhecimento, ou está iniciando, ou pretende começar, tá bom? E eu também peço que se você não é inscrita no canal, você se inscreva no canal, você curte, comenta, deixa um coraçãozinho, um emoji, que já vai ajudar bastante. O YouTube entende que é um conteúdo relevante
e ele vai indicar meu conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, espero que venha te ajudar mesmo de coração esse vídeo. E a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!